Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler todos juntos? Pois não me envergonho do evangelho. Amém. Vamos mais uma vez curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Essa palavra que é o Teu Evangelho tenha o poder para tocar nossas vidas, para mudar nossas vidas, para nos transformar. Fala conosco pelo Teu Espírito, é o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta aos Romanos entre os anos de 57 e 58. O apóstolo estava em Corinto e ele estava hospedado na casa de Gaio, seu amigo, quando ele escreveu essa carta. O apóstolo Paulo, ele queria e tinha como seu projeto missionário ir até a Espanha, uma região que ainda não tinha sido evangelizada, ainda não tinha sido aberta para o trabalho missionário. O apóstolo, então, ele pretendia passar por Roma, conhecer a igreja de Roma, que era uma igreja forte, próspera, e dali, então, ele ser encaminhado para a Espanha para pregar o evangelho na Espanha. O tema central desta carta aos Romanos é a justificação pela graça mediante a fé. Paulo ele vai mostrar que nós somos justificados através da morte vicária do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E pela fé, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Então, em todo esse livro, ele vai trabalhar essa nossa salvação que adquirimos em Cristo Jesus, pelo ato de fé, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Quando nós olhamos esse versículo, esse texto que Paulo traz para nós, o que nós queremos compartilhar com a igreja é sobre o seguinte tema: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E quando nós olhamos, então, esse texto, ele vai chamar a nossa atenção para três coisas. A primeira coisa que esse texto vai chamar a nossa atenção é: o que é o Evangelho? Se Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, o que é o Evangelho? O Evangelho, ele significa boas novas ou boas notícias. O termo evangelho é empregado no Novo Testamento 76 vezes, sempre com o sentido de uma mensagem de salvação, de salvação. O evangelho, então, é as boas novas de Deus aos homens, as boas novas da salvação oferecida em Cristo Jesus. O que é o evangelho? O apóstolo Paulo ele vai explicar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 3 e 4, quando ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
O Evangelho, então, é a boa notícia da parte de Deus, que Cristo morreu pelos nossos pecados. O Evangelho anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo morreu em nosso lugar, que Cristo morreu levando os nossos pecados na cruz. Mas Paulo vai dizer que o Evangelho, ele anuncia que Jesus Cristo foi sepultado, enfatizando o sofrimento de Jesus, enfatizando a morte de Jesus, que foram reais. Jesus morreu realmente. E foi uma morte cruel, foi um sofrimento cruel e real, extremo, decisivo. Jesus Cristo, ele levou nossos pecados, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele foi sepultado. Mas Paulo diz também que o Evangelho mostra que Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo vai dizer em Romanos 4:25 que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Jesus tivesse morrido na cruz, simplesmente morrido, nada teria acontecido. Se ele tivesse simplesmente sido sepultado, nada teria acontecido. Mas a prova que Deus providenciou a salvação em Cristo foi que ele ressuscitou. A ressuscitação de Jesus revela o poder de Deus. E com ele ressuscitando, ele garantiu a nossa salvação, garantiu a nossa justificação. Sua obra na cruz teve êxito em expiar nossos pecados. E isso de modo evidente, comprovado por sua ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou. E Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, permanecemos nos nossos pecados. O Evangelho é a boa nova de Deus para o homem, é a boa nova de Deus para o homem caído, de que em Cristo há esperança, de que em Cristo há salvação pela graça de Deus. O Evangelho é a boa nova de que Deus veio ao nosso encontro para nos salvar através da morte e ressurreição de Jesus, e trouxe então reconciliação, nos reconciliou consigo mesmo por meio do Senhor Jesus. Segunda coisa que a gente vê a partir desse texto é o poder do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Apóstolo Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, porque é o próprio poder de Jesus. O Evangelho é o poder que transforma, que liberta, que salva o homem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E no Evangelho, com o poder que há no Evangelho, o Evangelho é capaz de nos salvar, de nos libertar, de nos transformar, de mudar a nossa história, de mudar a nossa sorte, de mudar radicalmente a nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus que é capaz de mudar a história do ser humano, não importa a condição que ele se encontre, não importa o estado dele, o Evangelho tem o poder libertador, tem o poder transformador, tem o poder regenerador, tem o poder de Deus que muda a história do homem. O Evangelho é o poder de Deus que nos salva da culpa do pecado e que nos reconcilia com Deus. O Evangelho é o poder de Deus que nos salva do poder do pecado. O Evangelho é o poder de Deus, não é o poder da influência de uma mídia. O Evangelho é o poder de Deus, não é o poder do jeitinho brasileiro. O Evangelho é o poder de Deus
para a salvação do homem, para a salvação do judeu, do grego e de todos nós. O Evangelho é capaz de mudar a vida do ser humano, ele é poder. Há um cântico muito antigo que diz o seguinte: só o poder de Deus pode mudar meu ser. A prova que te dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz seguindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. O Evangelho é o poder de Deus que muda o nosso ser, muda a nossa natureza. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que minta, não minta mais, aquele que rouba, não rouba mais. Há uma mudança. Quando o Evangelho explode na vida da pessoa, a vida dela é transformada radicalmente. Há uma mudança, porque o Evangelho contém o poder de Deus em Cristo Jesus, que muda a vida das pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus, e ele é poderoso, e ele é capaz de mudar e transformar a vida de qualquer um, de forma absoluta. Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus, porque Paulo diz isso, porque ele experimentou esse poder na estrada de Damasco. Quando ele teve o encontro com Jesus, quando Jesus teve o encontro com ele ali na estrada do Damasco, de um assassino, de um blasfemo, a vida dele mudou radicalmente. Não há como experimentar o poder do Evangelho e não ter sua vida radicalmente transformada. Por isso o apóstolo Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do grego, para a salvação do judeu, para a salvação de qualquer pessoa. E em terceiro lugar, esse texto nos mostra como podemos reagir diante do Evangelho. Apóstolo Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Apóstolo Paulo, ele não tinha vergonha de se identificar com o Evangelho. Apóstolo Paulo não tinha vergonha de dizer que Cristo, o que Cristo fez nele, na vida dele. Apóstolo Paulo não tinha vergonha de dizer que Jesus Cristo mudou a vida, a história dele. Numa sociedade blasfema, numa sociedade idólatra, numa sociedade completamente corrompida, numa sociedade em que os cristãos eram perseguidos, numa sociedade em que qualquer pessoa que se identificasse com Cristo, qualquer pessoa que dissesse que era cristão, corria o risco de ser morto. Ele dizia, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus. E esse posicionamento de Paulo custou a cabeça dele, porque ele foi morto, foi degolado. O apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não tenho vergonha de me identificar com o Evangelho, eu não tenho vergonha de dizer que Cristo, o que Cristo fez por mim, eu não tenho vergonha de dizer que Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história, me mudou completamente. Apóstolo Paulo não tinha vergonha de se associar com a mensagem de Cristo, com a mensagem do Evangelho. Porque Paulo tinha tanta convicção ao dizer, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo tinha tanta convicção, porque envergonhar o Evangelho
é uma possibilidade. Alguns naquela época faziam isso. Paulo diz que Demas amou o presente século e foi embora, largou, abandonou, não quis saber da fé. E Paulo fala de vários outros que abandonaram a fé, que saíram, que largaram. Envergonhar o evangelho é uma possibilidade. Alguns ou muitos fizeram, e alguns ou muitos fazem o mesmo hoje. Se envergonham do evangelho, não têm coragem de se identificar, não têm coragem de dizer que é cristão, não têm coragem de dizer que serve a Cristo, que está comprometido com Cristo. Envergonha o evangelho. Quem envergonha Cristo? Envergonha o evangelho. Quem envergonha Cristo? Negando a fé nele por meio de atos e palavras. Negamos o evangelho quando negamos a Cristo, envergonhando a Cristo, negando a nossa fé nele, através dos nossos atos, das nossas ações, das nossas palavras. Na verdade, quando Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, é porque ele está dizendo que é possível envergonhar o evangelho. Eu envergonho o evangelho quando compro sem poder pagar e não pago. Eu envergonho o evangelho quando empenho a minha palavra, mas não cumpro o que prometo. Eu envergonho o evangelho quando minto para obter uma vantagem, mesmo que o desvio seja o mínimo possível. Eu envergonho o evangelho quando eu guardo como meu o que é de Deus. Querido, há diversas formas de envergonhar o evangelho. Envergonha o evangelho aqueles que não dão testemunho fiel, real, verdadeiro da sua fé em Cristo Jesus. Quando eu me omito de assumir a minha fé como servo de Deus diante da sociedade, eu estou envergonhando o evangelho. Quando eu não tenho coragem de assumir a minha fé, quando por qualquer coisa eu nego a minha fé, eu estou dizendo que eu tenho vergonha, que eu envergonho este evangelho poderoso, salvador. Mas o apóstolo Paulo vai dizer também que é possível ter vergonha do evangelho. Tem vergonha do evangelho aqueles que se dizem crentes e não compartilham o evangelho com seus amigos. Quando eu digo que eu sou crente, quando eu digo que eu sou servo do Senhor, mas eu tenho vergonha de compartilhar o evangelho com meus amigos, com os meus familiares, quando eu não abro a minha boca para dizer para as pessoas o que Cristo fez na minha vida, quando eu me omito em relação a isso, eu estou envergonhando o evangelho. Quando eu não me identifico como servo do Senhor, quando eu tenho medo da reação das pessoas, do que elas vão falar, do que elas vão dizer, e ele é crente, e quando eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do evangelho. Só que ter vergonha em anunciar o evangelho é o mesmo que rejeitá-lo, ou dizer que é insuficiente ou inferior, irrelevante e inútil. Quando a gente não tem coragem de compartilhar esse evangelho, na verdade eu estou dizendo que esse evangelho não tem poder nenhum, não é capaz de mudar a vida das pessoas. Que ele é inútil, ele é inferior, ele não é relevante, ele não é importante. A gente gasta mais tempo falando de futebol, falando de novela,
falando de um monte de coisas com as pessoas e a gente não consegue parar para falar de Jesus para elas. O apóstolo Paulo disse: pois eu não me envergonho do Evangelho. Então, querido, qual é a sua reação diante do Evangelho? Você tem coragem de dizer, como Paulo, ou você se envergonha do Evangelho? Você tem coragem de se identificar em qualquer lugar que você esteja com o Evangelho? Você tem coragem de dizer para os seus familiares? Tem coragem de dizer para os seus amigos, no seu trabalho, na sua escola, que você é crente em Cristo Jesus, que você é servo do Senhor, que você serve o Deus Altíssimo? Muitas vezes, querido, nós não temos coragem de dizer isso, porque a nossa vida não condiz com aquilo que a gente fala. Porque as nossas práticas, porque as nossas ações são incoerentes com aquilo que nós dizemos que cremos. Porque na escola ou na faculdade, nós somos crentes, mas na hora da prova nós somos os primeiros a pedir cola. E depois, como é que eu vou falar para o outro que eu sou servo do Senhor Jesus? Se eu devo e não pago? Se a minha prática de vida não tem nada a ver com o cristianismo, mas eu estou na igreja? A questão, queridos, é você tem coragem de dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele mudou minha vida, porque ele transformou minha vida, mudou minha maneira de ser, mudou minha maneira de viver, mudou minha maneira de pensar. O Evangelho me transformou radicalmente. Ou você mesmo envergonha o Evangelho com a sua vida, com o seu comportamento. Seus familiares podem dizer que você verdadeiramente é crente? O lugar mais difícil de a gente dar testemunho não é no trabalho, não é na escola. O lugar mais difícil de a gente testemunhar de Jesus é na nossa própria casa, com os nossos familiares. Será que seus filhos podem dizer que você verdadeiramente é um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Será que seu cônjuge pode dizer que você verdadeiramente é um servo, uma serva do Senhor? Seus parentes? É por isso, queridos, que muitas vezes nossos filhos se convertem, nossos familiares se convertem, mas não vem para a nossa igreja, vai para outra igreja, porque sabe quem nós somos. Não, não vou lá, eu não vou não, não vou, até eu conheço, eu sei quem é ele. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E também de cada um de nós. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho foi a forma de que Deus adotou para alcançar o homem perdido, para nos alcançar, para nos livrar da condenação eterna, para nos reconciliarmos com Ele em Cristo Jesus. As boas novas do Evangelho foi a maneira que Deus fez para que a gente pudesse encontrar salvação em Cristo. O Evangelho é as boas novas da salvação de Deus em Cristo Jesus. No Evangelho, o poder de Deus se manifesta
No Evangelho, o poder de Deus se manifesta trazendo salvação e libertação. Quando o Evangelho, que é poder, é dínamos, dinamite, é explosão, quando o Evangelho explode na vida de uma pessoa, a vida dela é radicalmente mudada, é radicalmente transformada. Há um poder que liberta, que nos liberta do pecado, que nos liberta de vícios, que nos liberta de todas as mazelas. Esse é o poder do Evangelho que muda a nossa vida de forma radical. Por isso Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus. Para Paulo, este Evangelho é tão poderoso que mudou a vida dele, que mudou a sua história. E esse Evangelho que mudou a vida de Paulo de forma radical, um blasfemo, um assassino. Este Evangelho também pode mudar as nossas vidas. A minha vida, a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, se eles forem expostos ao poder desse Evangelho. Este Evangelho pode mudar a vida e a história de qualquer um, pois é o poder de Deus para a salvação. Esse Evangelho pode mudar a vida de qualquer pessoa. Não importa quem ela seja. Não importa a posição dela. Há muitos anos havia uma conferência das Nações Unidas em Nova York. E um grande cientista russo ia participar daquela conferência. Mas antes dele chegar naquela conferência, ele parou para engraxar o sapato dele. E enquanto ele engraxava o sapato, aquele humilde engraxate começou a compartilhar o Evangelho com aquele grande cientista. E quando aquele engraxate termina de engraxar o sapato daquele homem, ele termina de apresentar o Evangelho e pergunta para aquele homem, isso faz sentido para o senhor? E aquele cientista diz sim. E o engraxate então pergunta para ele, você não quer entregar a sua vida a Jesus? E aquele cientista que estava indo por uma grande conferência da ONU, ali, sentado, ouvindo o engraxate, entregou a vida a Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quem seja, quando o Evangelho é apresentado, ele tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa. Porque ele é o poder de Deus. A questão é, querido, querida, o que o Evangelho é para você? O que ele fez na sua vida, ou o que ele pode fazer na sua vida? Será que você pode falar como o apóstolo Paulo? Pois não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é a salvação para todos aqueles que crê, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é, e ele foi a minha salvação, porque eu criei nesse Evangelho, e esse Evangelho mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Você pode conversar com meus pais, você pode conversar com a minha esposa, você pode conversar com meus filhos, e eles vão dizer, o dia
que o evangelho bateu no coração dele, o mudou radicalmente. Meu marido é uma nova pessoa, minha esposa é uma nova pessoa, meu filho é uma nova pessoa. Eu posso testemunhar do poder do evangelho, porque ele mudou a história do meu marido, da minha esposa, ele mudou a minha história. Será que você pode dizer isso? Que este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a começar por mim, a começar por você? Ou você tem vergonha desse evangelho, ou você envergonha esse evangelho, ou você rejeita esse evangelho, ou você não quer nada com esse evangelho, quer continuar levando a sua vida do jeito que você quer, do jeito que você está. O que o evangelho é para você? Nessa noite, você pode dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação da minha vida. Nessa noite você pode dizer, pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, não me envergonho dessa mensagem da cruz, não me envergonho desse evangelho, porque ele é poder de Deus e eu experimentei este poder de Deus na minha vida. Ele mudou a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, a minha maneira de pensar. Este evangelho mudou a minha vida radicalmente. E se não mudou, ele pode mudar hoje. Se não mudou a sua vida, esse evangelho tem o poder para mudar a sua vida hoje. Basta você pedir isso ao Senhor. Basta você falar, Senhor, eu quero experimentar esse poder do evangelho transformador na minha vida. Eu sou pobre, perdido, miserável. Minha vida não tem sentido, mas eu quero que a minha vida seja mudada. Então, pela graça do Senhor Jesus, venha ao meu encontro nessa noite e me faça experimentar esse poder que há no evangelho. Curve a sua cabeça.